quantos mundos existem? Quantas dimensões tem na espiritualidade? E este nosso plano encarnado é positivo ou negativo? Estamos aqui para expiações? Quer saber a resposta de todas essas perguntas? Vem saber com a gente. Um filho de Beba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Beba que tem luz, nós temos luz. Para iluminar nosso lugar, vai Oxalá. Olá meus irmãos, sou o Pai Léo das Pedreiras e estou aqui para mais um Doutrinando no nosso canal Umbanda, o Reino da Paz. E antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto de hoje, eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam a nossa página, sigam a gente lá no Instagram, também adicionem no Facebook, enfim, fiquem sempre em contato com a gente, porque tem muito conteúdo no nosso canal e ainda tem muita coisa para a gente falar. E hoje o nosso assunto principal são as egrégoras espirituais. Um assunto que ao parecer pode parecer, mas para que eu preciso saber sobre isso? Mas é um estudo muito interessante, com muitas coisas explicativas e elucidativas e que pode nos ajudar bastante para entendermos a espiritualidade. Primeiro, para a gente entender as egrégoras, quais são as egrégoras, nós temos que entender o que é uma egrégora. No plano espiritual, ele é dividido em planos, tá? E existem planos positivos e planos negativos. E é importante nós falarmos que o nosso plano aqui encarnado não é nem positivo e nem negativo, porque nós somos o fiel da balança, nós estamos no meio, por isso que nós estamos encarnados. Então, neste nosso plano no planeta Terra encarnado, nós temos outros 14 planos que interferem no nosso plano principal, que é o plano dos encarnados. Quando nós falamos em plano, o único plano físico é este. Todos os outros planos não existe uma base física, não existe um local onde exista um umbral, por exemplo, não existe um local onde exista as colônias espirituais. E sim, os planos são faixas vibracionais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que espíritos que tenham a energia muito parecidas, que tenham sentimentos muito parecidos, se afinizam. E essa afinidade cria uma egrégora, cria um plano espiritual. Tá? Então, ou nós vamos falar plano, egrégora ou dimensão, é a mesma coisa. Aqui nós vamos nos falar mais sobre plano, tá? Até mesmo porque fica mais fácil e mais didático. Mas egrégora espiritual e dimensão espiritual é a mesma coisa que plano espiritual. Tá bom? Então, como eu disse para vocês, existem várias dimensões, 14 principais. Não se sabe muito bem quantas existem, até mesmo porque um espírito só conhece até onde ele chega, dificilmente ele conhece além disso. Então, devido às entidades terem nos explicado, nós conhecemos as 7 positivas e as 7 negativas. E esse vídeo vai ser dividido em 2, até porque esse é um assunto muito maçante e para todo mundo poder entender. Então, neste primeiro vídeo, nós vamos falar as 7 egrégoras positivas. E na semana que vem, na terça-feira que vem, nós fazemos a segunda parte desse vídeo, falando sobre as 7 egrégoras negativas. Tá bom? Então vamos falar sobre as positivas. Como eu disse, nós temos 14 egrégoras. São as positivas: o plano etérico, o plano supraetérico, o plano colonial, o plano astral, o plano cristalino, o plano angelical e o plano supremo. São essas 7 que nós vamos falar hoje. Na semana que vem nós vamos falar sobre as 7 negativas, que são o plano crostal, o plano subcrostal, o plano umbralino, o plano baixo, o plano obscuro, o plano abismal e o plano inferior. Tá? Então primeiro nós vamos falar sobre as esferas positivas, aonde moram os espíritos de luz. O primeiro plano que nós vamos falar é chamado de plano etéreo. Este plano, de todos os 7 planos, é o plano que está mais próximo da gente. Tá? Seria o plano mais palpável, vamos dizer assim. Esse plano etéreo é formado principalmente pelos nossos pensamentos. Então, de todos os planos, esse é o mais próximo e o que mais influencia. Esse plano etéreo é tido como o plano onde mora o nosso corpo etéreo, onde mora a nossa aura. Então existe uma duplicação espiritual da nossa aura que vive neste plano etéreo. Esse plano etéreo é o plano de comunicação. Quando os espíritos querem se comunicar com a gente, eles estão neste plano etéreo.
Esse plano etéreo é uma forma como se fosse quase que um plano espelhado nosso, tá? É um plano igualzinho ao nosso, fisicamente falando, só que é um plano onde o nosso corpo etéreo, a nossa aura está conectada. Por isso que os espíritos têm contato por lá. Quando existe uma incorporação, por exemplo, a nossa incorporação acontece neste plano. O que acontece é que nós, incorporados, somos uma cópia fiel do que está acontecendo neste plano etéreo. Tá bom? Este plano etéreo não é morada dos espíritos superiores, esse plano é muito ligado ao nosso plano encarnado e nós podemos visitá-lo em desdobramento. Quando você sonha, quando você desdobra, quando você sai do seu corpo, você é duplicado para esse plano etéreo. E é por isso que esse plano é muito parecido com o nosso. O que faz esse plano etéreo estar ali, os espíritos que sustentam este plano etéreo, é o elemento, é o sentimento do amor. Então os espíritos amorosos estão neste plano etéreo, sempre tentando nos influenciar para o amor. O plano supraetérico é o segundo plano que nós vamos falar. Esse plano que também influencia demais o nosso plano encarnado, é este plano que contém os espíritos recém-desencarnados. Então, se você desencarna, você é levado a este plano supraetérico, a não ser que você seja preso pelos espíritos obsessores, que aí nós vamos falar no próximo vídeo, tá? Então, se você desencarna e logo ali você é assistido, foi uma pessoa que tem conexão com os espíritos protetores, com os espíritos do bem, a sua energia está conectada a isso, você é levado para o plano supraetérico, tá? É como se fosse ali a entrada do plano espiritual, vamos dizer assim. Este plano supraetérico, existem espíritos lá que são ligados pela compaixão. Já os espíritos vivem neste plano supraetérico. São os espíritos da compaixão. O que acontece? Quando um espírito ele é recém-desencarnado, ou quando esse espírito ele estava em alguma hoste negativa, ou ele estava em alguma falange de obsessores, ou ele foi resgatado por algum plano inferior, como um umbral, por exemplo, ele é levado para o plano supraetérico, que é o primeiro contato dele, onde existem as famosas câmaras de regeneração. Se você nunca ouviu falar sobre as câmaras de regeneração, eu falo para você, vai ler o Nosso Lar, o André Luiz trabalhou nas câmaras de regeneração e ele explica bem este assunto. As câmaras de regeneração nada mais é do que as câmaras que são feitas para que os espíritos se regenerem energeticamente para viver nos planos superiores. E este é o plano onde tudo isso acontece. O terceiro plano que nós vamos falar é o plano colonial. Com certeza é um dos planos que você mais já ouviu falar na sua vida, tá? Porque é lá que existem as colônias espirituais. O que é uma colônia espiritual? É um grupamento de espíritos que estão ali na mesma afinidade e criam energeticamente essas cidades. Quer dizer que essas cidades são criadas fisicamente, sim, energeticamente. E é neste terceiro plano, no plano chamado de colonial, onde tem o Nosso Lar, onde tem várias outras colônias, como o Lar da Redenção, a colônia das Três Cruzes e uma série de colônias já conhecidas espiritualmente. Todas no plano colonial. É lá que se junta a maioria dos espíritos que saíram das câmaras de regeneração. Eles vivem, entre aspas, nesta faixa vibratória, neste plano colonial, e ali é o primeiro passo para a verdadeira iluminação. E é aí que contém os espíritos que buscam a iluminação. O que junta a energia deles é essa busca por iluminação. Por isso que existe a grande maioria, quase 80% dos espíritos que nós conhecemos, dos desencarnados que nós conhecemos, dos espíritos de luz, vivem no plano colonial. O quarto plano que nós vamos falar é o plano astral. Tá? Plano astral, muitas pessoas têm como, plano astral é todo o plano espiritual. Não, o plano astral é uma faixa vibracional propriamente. Tá? O plano astral é onde vivem os espíritos chamados de mestres espirituais. Esses mestres espirituais se juntam sempre em forma do sentimento da caridade. A caridade é o que os une. Esses espíritos são os responsáveis por cuidar do plano colonial, são eles que gerenciam a maioria das colônias, e a maioria desses espíritos baixam nos terreiros de Umbanda. A maioria dos pretos velhos, caboclos que nós conhecemos, estão no plano astral. Por isso que eles têm um contato muito maior com nós desencarnados e com nós médiuns de Umbanda, médiuns de várias outras religiões. Tá? É nesse plano astral que estão os espíritos chamados de espíritos da caridade. São os espíritos que chefiam. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Normalmente, se a gente tem, por exemplo, um preto velho, vamos chamar ele de Pai José, e o Pai José ele chefia
ali, como eu disse, né, no plano astral, ele está na faixa do plano astral, então ele gerencia uma colônia espiritual. Normalmente ele trabalha sempre com o dirigente espiritual. E adivinha quem ele vai trazer para casa? Os espíritos da sua colônia. Então por isso que normalmente as casas de Umbanda existem espíritos muito ligados, porque eles trazem da colônia que ele gerencia. Lembrando que eles são espíritos que estão no plano astral. Já o quinto plano que nós vamos falar é o plano cristalino, tá? Um plano já bem elevado, onde existem muitos espíritos também, tá? Bem menos do que o plano colonial, bem menos do que o plano astral, mas existem alguns espíritos, ainda que alguns ainda trabalham também no direcionamento de algumas casas de Umbanda e alguns centros kardecistas. Esses espíritos estão nesta faixa porque é ali que fica a escola espiritual, chamado de Escola da Luz. É nessa faixa vibracional que estão os grandes orientadores, os grandes professores. Emmanuel, né, o mentor do Chico Xavier, trabalhava neste plano espiritual chamado de plano cristalino. E é cristalino por isso, porque busca essa clareza de pensamento. Um plano formado por várias escolas espirituais, por espíritos que têm uma grande cabala, por ter um grande conhecimento espiritual e se juntam através do conhecimento, e o principal que os une é a consciência cósmica. São os espíritos que gerenciam o nosso planeta, são os espíritos que gerenciam todas as outras esferas que estão abaixo deles, sempre em busca do conhecimento e do engrandecimento da alma, neste plano chamado de plano cristalino. E o sexto plano que nós vamos falar, um plano muito desconhecido ainda, não se sabe muito sobre esse plano, o que acontece nele, como que os espíritos estão nele, mas ele é chamado de plano angelical. E tem o nome de angelical por causa dos anjos mesmo. Dizem que os anjos vivem neste plano. É o plano onde existem os espíritos mais iluminados que nós conhecemos. Tá? Então o espírito de alta cabala está no plano angelical, não se sabe muito bem, acredita que não se tem mais nenhuma ligação com nenhuma forma física este plano, é apenas um grau espiritual onde estão os espíritos chamados de angelicais. São os mestres ascensionados, tá? São os, entre aspas, os orixás que nós conhecemos, que estão neste plano angelical. Espíritos de alta condensação energética, de muita força espiritual, que estão no famoso plano angelical. E o principal sentimento que une esses anjos, esses seres iluminados neste plano angelical, é o ânimo, é o sentimento da bondade. São espíritos que trazem a bondade e essa energia para todos nós. E o último plano que nós vamos falar é o plano mais desconhecido de todos, que é o plano supremo. Este plano é onde vivem as deidades, onde vivem os deuses solares, as energias solares. Seria a morada de Jesus Cristo, dos espíritos que são grandes avatares, são espíritos de muita força energética. Não se sabe nem se existe forma nesses espíritos e nem se existe forma nesta faixa vibracional. Mas o que se sabe é que é dessa energia que vem o sentimento mais puro, que é o sentimento da paz, da tranquilidade e do equilíbrio. O que nós buscamos sempre é o nosso equilíbrio áurico. E é de lá que vem desses espíritos chamados de mestres espirituais, mestres ascensionados. São eles que dirigem não só o planeta Terra, e sim todos os cosmos e dirigem todos os mundos lá do plano supremo. Como eu disse para vocês, existem vários planos, cada um de uma forma, cada um com as suas minúcias, e a gente não conhece muito dos planos cada vez mais superiores, porque são os espíritos que menos têm contato com a gente, infelizmente. Mas a gente tem que sempre buscar isso. A busca da evolução é subindo, degrau por degrau. Tá bom? Espero que todo mundo tenha gostado. Na semana que vem a gente fala sobre esses mesmos planos, vamos dizer assim, só que no grau inferior, nos espíritos que estão no lado negativo, no lado ali dos planos negativos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E para quem quiser saber mais, procure um terreiro. Tá bom? Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé.